Correio das Vibrações. Mais uma vez abençoe seu rapaz muito esperançado em dias melhores e, com aquele abraço de fazer o telefone retinir aos gritos num beijo estalado de filho saudoso, sou o seu filho, sempre mais seu e cada vez mais reconhecido. Augusto, 07 de julho de 1975. O esquema da paz. Em tempo de paz, Augusto volta com força total, preocupado com a estabilidade familiar e dando conselhos com tal minudência de informações que nos chocam a atenção. Desde o início, surpreendendo as dificuldades do pai e do cunhado nas atividades comerciais conjuntas, tranquiliza a todos, lembrando que espinheiros na estrada de hoje rendem espinhos e muitos na estrada de amanhã. Vamos colocar na sequência da mensagem as citações que devem ser elucidadas, para maior esclarecimento dessa página do Augusto. 1. Compreendo as lutas do velho. Augusto comenta as lutas na área dos empreendimentos profissionais, porque passa o genitor. As observações do item 2 dizem respeito à mesma problemática. 2. Conquanto às mudanças, Augusto já prevê as modificações na estrutura social na firma de que faziam parte o pai, Raul César, o genro Walter Tuscano e o primo Roberto César Carlos. Realmente, mais tarde, o senhor Raul se retiraria da sociedade, dentro do clima de paz e harmonia solicitado pelo próprio Augusto que assim pôde, do além, intervir no grupo familiar, com o socorro da paz. 3. Renatão amigo. É o seu primo Luiz Rota Filho, apelidado pelos familiares por Renatão, ou Renato. Os conselhos dados pelo Augusto dizem respeito à situação de incerteza por que passava o Renatão, devido a graves conflitos no campo de suas definições religiosas. Nesta mensagem e nas seguintes vamos encontrar esclarecimentos de Augusto ao primo. No desdobramento do tempo, Renato foi tranquilizando-se, aceitando as ponderações de Augusto e hoje é operoso participante do Lar do Amor Cristão, entidade espírita da capital paulista. 4. Conversa em nosso Verdão e em nosso Peixeiro, alusão à Sociedade Esportiva Palmeiras e ao Santos Futebol Clube, tradicionais agremiações esportivas de São Paulo. 5. Nossas irmãs Acácia e Luci, de Acácia Maciel Caçanha, já citada em Jovens no Além, dirigente do Lar do Amor Cristão. Luci, é sua irmã, Luci Maciel dos Santos, também residente em São Paulo. 6. Se quisermos podemos repartir o pão em dois, bonita figura, referente à lição de grande profundidade espiritual dada por Chico Xavier, algumas horas antes do Augusto escrever a mensagem. Durante a distribuição de pães a famílias em dificuldade num dos bairros visitados, face à fila que se formara, o pão estava prestes a terminar e o Chico passou a dividir cada pãozinho em dois, para atender a todos. Não houve a multiplicação, mas todos foram beneficiados, numa simbólica manifestação de respeito pelos que anseiam por um gesto de carinho e amizade, ainda que menos referendado por valores materiais. 7. Esperamos nosso livro com muito carinho, referência a Jovens no Além, na época, ainda no prelo. Falei e penso que falei joia. Mamãe querida. Esta é aquela hora do nosso correio do coração. Começo, como sempre sucede, na prece de paz e reconhecimento com que rogo a Deus nos proteja e nos abençoe. Estou em nossa caravana. Melhor dizendo, estamos. Porque a nossa turma está engrossando. Hoje entramos no combinado. Gabrielzinho, o Tato Carlos, José Roberto e o Nascer, seguimos todo o roteiro. Agradecemos, querida mamãe, tudo o que fizeram. Parece estranho, mas é afirmação Magiclick. Aqui também vamos aprendendo e transformando a nós mesmos. Ontem, aquelas corridas de alegria por fora, hoje as caminhadas de alegria por fora e por dentro. Não se preocupe em aumentar o cordão dos braços maternos, porque nós de cá, ampliamos constantemente o grupinho dos filhos reconhecidos. Cada visita aos companheiros tristes é conforto em nós todos. Cada fatia de pão está iluminada pela bênção daqueles benfeitores que nos seguem de mais alto. Se seu filho pudesse, inventaria um meio de ajuntar barbaridades de grana para converter a prata em socorro. Por isso,
É que me esforço para que o Pai tenha forças e para que você receba de Deus novas energias. Aí na Terra, minha querida mãe, falamos tanto em que é preciso trabalhar pelos outros, mas, na maioria dos casos, creio eu, é necessário que a gente se desagarre da armadura física, a fim de entender isso. Enquanto parafusados no esqueleto, caridade é lição difícil de dar, perante professores desse gibi tão difícil de ser lido. A gente possui e crê que os outros possuem. Estamos de boa saúde e esquecemos a tremenda situação dos que caminham mambembes, sacudindo os ossos em trapos de carne. Mas voltando para cá, somos naturalmente chamados a ver todas as necessidades que dominam os nossos semelhantes. Então, é o momento de largar as nossas mumunhas e mandar personalidades pras cucuias. Sermos nós, seres humanos, filhos de Deus, formando uma só família. Sei, mãezinha. Há quem negue essas verdades, mas apenas se entregam à intração canuda de quem se faz de cego para não enxergar. Panos e entolhos, porém, caem da visão, mas hoje, mais amanhã e o negócio se manda forte pra cima de quem perde tempo e despreza a oportunidade. Ajude, sim, mamãe, quanto puder aos que varam fossas muito maiores do que as nossas. Troque o metal ou o papel chapeludo em bênçãos de amparo aos que caminham na chuva do sofrimento. Sei que meu pai e nossa gente aprovam. Afinal, não estamos desperdiçando glórias, nem dando shows de beneficência. Você sabe. O nosso ajuste é calmo e equilibrado. 1 litro de óleo transformamos em vários cobertores. Uma conserto de carro pela grilagem de uma festa convertemos em remédios para vários doentes. A batida, a outra de mucas e outros viram pães e bolos para muitos companheiros que estão fazendo cruzes na boca. 20 litros de gasolina para uma excursão desnecessária se arrancam hoje em enxovais para recém-nascidos, sem meios de enfrentar o frio de um leito sem agasalho. Um pacote de fumaça cara para nós agora é um fardo de alimento, em benefício daqueles que se reúnem perto de um fogão apagado. E aqueles costumes ricos de seu filho bem ajambrado são uma enormidade de roupas para tanta pele exposta a vento. Falei. E penso que falei joia. E disse o que disse para que nós dois, fazendo o balanço, estejamos certos de que não estamos arruinando a família. E pode crer, minha querida mãe, vida de meu coração e luz dos meus dias, que se conseguisse presentemente estar com os tubos, os melhores presentes para oferecer a você seriam estas horas de amor ao próximo em que seu Augusto aprendeu a ver os irmãos que choram, tentando consolá-los, seriam, mamãe, estas noites de oração e de amor em que, com as nossas mãos encontramos os que não têm braços, em que, com a nossa fé, colecionamos as visões dos que se enraizam no desespero e na aflição, agoniados nas provações em que ainda se encontram. Eu sei de suas noites e de seus dias, em que você me procura nos doentes e nos que se reconhecem abandonados. E somo as suas esperanças com as minhas para transformá-las em serviço à nova família que Deus nos concedeu, junto da nossa, a família dos últimos que seguem nas retaguardas da terra, confiando em Deus e naqueles que se entregam a Deus para compreendê-los e sustentá-los. Sei que meu Pai nos compreende, que as minhas irmãs e os meus irmãos que se ligaram a elas e a nós nos entendem e nos aprovam. Agradeço ao papai e a todos por isso mesmo, porque eles todos nos abençoam, compartilhando-nos as tarefas. Aqui estão nossos amigos Gabrielzinho e o Carlos Tato. Fazem deles estas palavras que digo. Para o Gabrielzinho, isso não é tão novidade. Ele é um jovem filósofo. O que nosso Jair presente mostra euforia. Palavra difícil para significar bom humor, o nosso Gabrielzinho revela de pensamento profundo. Somos todos irmãos e estamos formando uma pequena comunidade de amigos de Jesus. Uns são mais extrovertidos, outros mais entregues a reexames e revisões por dentro deles mesmos. De qualquer modo, todos estudamos e trabalhamos. De meu lado, sou aquele mesmo seu rapaz penetrando um mundo novo, admirando tudo que é bom e pedindo a Deus para fazer-me um portador do bem. Mas estou sempre vidrado em seu coração para não perder a sua companhia. Suas conversações comigo, ouço-as todas. Suas flores me alcançam em forma de perfume.
Suas preces me alertam para melhorar a mim. E seus exemplos de trabalho e coragem para fazer o bem representam minha escola. Agradeço ao seu carinho por todas as luzes e alegrias que recebo. Peço a sua assistência para o nosso Renato. Ele precisa continuar naquele posto de servidor do bem. Caridade é um lugar em que estamos com Deus. Isso é o que tenho aprendido aqui de todos os amigos que me dispensam assistência e atenção. De nossa Maria Otília não preciso dizer que estamos a postos, fazendo força para que as tarefas em andamento estejam bem. Esperamos em Deus as bênçãos de que necessitamos. Você, mamãe, nos seus pensamentos, lembra a nossa Cássia. Ela está sustentada por muitos amigos espirituais nas provas que estão passando. Notícias dos amados que estão chegando até nós virão em breve. É difícil falar entre duas vidas, porque o tempo e as dimensões dos acontecimentos são considerados aqui de modo muito diverso. Entreguemo-nos a Deus, confiando sempre no melhor. Veja o que sucedeu. Escreveria um recado e escrevi um relatório. Coisa de rapaz, talvez muito doido, mas seu filho com muito carinho e com muito amor. Termino com aquele plá de saudade. Muitos beijos para você, não me esqueço de nossos compromissos, até logo, até breve. Tchau pra você, mas por trás disso tudo, querida mãezinha, está seu filho, tão sempre sou que lhe traz o coração inteirinho naquele abraço em que continuamos meu pai e com todos os nossos, juntos e sempre mais juntos para sempre. Seu filho rico de seu amor, sempre seu Augusto. 18 de agosto de 1975 Sugestões práticas. E falou mesmo. Em Sugestões práticas, Augusto mostra-nos várias maneiras de pensarmos no próximo, sem que nos envolvamos em compromissos orçamentários, muitas vezes inacessíveis. A tônica da mensagem é a preocupação com os mais necessitados, agoniados nas provações em que ainda se encontram. Conta-se na mitologia grega que Zeus sofria de contumacefaleia. Desanimado, depois de ter tentado de tudo, teve a ideia de pedir a Hefestos que lhe batesse violentamente na cabeça. Após insistentes pedidos de Zeus, Hefestos lhe atendeu a solicitação e milagrosamente, da cabeça do grande Zeus, nasceu Palateneia, a deusa da sabedoria, inspiradora da cultura e das artes. De certa forma, o impacto da morte nos leva a compreensões mais dilatadas da vida, de tal forma que joias nascem de nossos sentimentos sublimados pelo sofrimento e pela saudade. O que Augusto se propõe nessa mensagem é mostrar-nos, com receitas simples, que podemos exercer tanto bem em nossa existência, sem que seja mais tarde necessária a transformação da morte para despertarmos. E suas receitas são práticas, preventivos mesmo, para que vivamos com o bem e pelo bem, sem a necessidade de dolorosas transformações que, como partos de Ateneia, nos descortinem o caminho a seguir. Os nomes citados por Augusto na mensagem são de modo geral conhecidos, mas para facilitar a identificação, vamos arrolá-los por ordem de aparecimento. 1. Gabrielzinho, Gabriel Casemiro Espejo, desencarnado em Campinas a 27 de junho de 1974. Filho de Gabriel Espejo Martinez e Irene Casemiro Espejo Martinez. Tato Carlos, Carlos Alberto, coautor do livro. José Roberto Pereira da Silva, já identificado na primeira mensagem da Volquimar. Nascer Miguel Haddad, filho de Miguel Nasser Haddad e de Shirley Haddad, faleceu com 15 anos no dia 23 de abril de 1974. Em acidente de trânsito, na capital paulista. 2. Jair Presente, o autor. 3. Renato, Luiz Rota Filho, citado na mensagem anterior. 4. Maria Otília, sua irmã, na época em fase adiantada de gestação. 5. Lembra a nossa Cássia, a referência se prende ao fato de seu irmão haver falecido naquele dia, em São Paulo, quando a Cássia já se encontrava em Uberaba. Daí Augusto dizer mais adiante que notícias dos amados que estão chegando até nós, virão em breve. Na mensagem ainda fala Augusto em papel chapeludo, expressão muito usada por ele, segundo a progenitora, quando vivo, entre nós,
para referir-se à nota de CR dólar 10,00, já retirada de circulação e que trazia impressa a figura de Santos Dumont, com o seu chapéu de abas largas. A volta do astronauta mirim. Tá aí, mamãe. O garotão do Walter chegou joia. Parabéns para todos, com Walter e Maria Otília na frente do festival. O que custou a vinda desse babi não está contado. Passes pra lá e passes pra cá. E médicos dos dois mundos, garantindo a contagem de regressão do astronauta mirim. Graças a Deus, o rapaz foi entregue à família, nos altos do Morumbi. Agora crescer e aparecer, mas aí estão outros 500. Pintar por aí é mais difícil do que desabrochar onde estamos. Você, Renato, está firme. Isso é que é o fino aí no mundo, largar as dicas embananadas e enfrentar a pedreira do serviço com Jesus. No princípio, aqui estive naquela água. Agora, porém, estou carregando aquela lenha. Coração incrementado na fé e mãos para ajambrar no que se deve fazer. Põe os olhos nas letras e sigamos para a frente. Por trás desses garranchos feitos em tapes de todos os tamanhos, aqui chamamos de alfabeto, você descobrirá os pensamentos luminosos de muitos mestres da subida para Deus. Nas horas de entrave, não dê aquelas de Vila Diogo e Tope. Você ganhará sempre o melhor, ficando na luta. É um prazer encontrar a nossa estimada Júlia ao seu lado nessas conjuminações da verdade e do serviço. Fique tranquila, nossa querida Julinha. O pai lembrado sempre, nosso caro Miranda, está presente. Naquela base mesmo de quem mira a terra que ficou na retaguarda e de quem anda para a melhor. Mantenham-se vocês alegres e fortes. É muita luz na forma de bênçãos que estamos recebendo. E precisamos agradecer, agindo na plantação do bem. Mamãe, parabéns para você. Já sei. Você está na brasa do bem ao próximo. É isso, querida mãezinha, o que realmente fica. As nossas transas nas comunicações continuam iluminadas de esperança. Seu carinho materno é uma lâmpada acesa, clareando o caminho para outras mães e outros pais que procuram os filhos emigrados para cá. Não sei dizer a felicidade que sinto ao oriçar-me com você no aprendizado das boas obras. Você, mãezinha, fique certa, prossigo com o papai, olhando as listas. Participo de suas preces para que a grana possa chegar de modo a que a caridade seja atendida, com aquela cota. Aquela cota do quanto mais, melhor, no mais para Jesus, na pessoa dos que sofrem. Continuemos trabalhando. Sei que não posso ser um agente dos tubos e compreendo que tubular os cabrais para descobrir os nossos irmãos necessitados não é assim tão fácil. Mas seu filho hoje já sabe também orar e é com a prece que nos iremos para diante, pensando alto e buscando o melhor para os outros. Confiemos. Confiar em Jesus é joia mesmo entendo agora que a luz divina aparece nascer com novo brilho, onde as mãos do amor ao próximo liquidam com a necessidade e com o sofrimento. Mãezinha, você é meu exemplo. Suba sempre mais, minha estrela, para que a nossa estrada fique mais clara, sempre mais clara. Mãezinha, com nossa prezada Cássia, agradeço aos irmãos do que me proporcionam tanta alegria no lar, o nosso lar cristão. Sou o aprendiz, querendo o título de servidor. Permanecemos sempre mais juntos. E digam aos nossos rapazes e às nossas meninas que o trabalho aqui, os nossos encargos na comunidade dos amigos de Jesus, segue dureza. Visitamos antros e muquifus, especialmente para socorrer as vítimas do fumo de Angola. É uma batalha em que as armas são feitas de paciência e de amor. Creia, no entanto, o nosso pessoal que sacudir os irmãos que chegam por aqui no sono da erva é fogo na Jurupouca. Luta enorme em que aprendemos e recebemos dos outros aquilo que a gente supõe esclarecer e dar. Mas tudo segue naquele clima da esperança que não conhece paradas de insucesso e nem vê caminhos para fossas. Somos vários companheiros aqui, mas aquele que mais se preocupa em se fazer presente é o nosso José Roberto. Ele volta a pedir aquela calma de nossa irmã Lucy. Nesta noite, em nosso grupo, grande grupo, estivemos com todos vocês nas casas felizes de nossos companheiros em aulas abençoadas. Lágrimas santas as que vimos. Dádivas celestes as que foram repartidas.
Dinheiro iluminado de amor, todo aquele que saiu das mãos de vocês numa distribuição que nos fala muito alto ao espírito. E, sobretudo, as preces que vocês fizeram, falando e sentindo, compreendendo e pensando. Reunidos todos, reconhecemos que nesta noite celebramos a nossa fé numa festa de luz. Mãezinha, abrace o Pai por mim. Nessas novas formações ou negócios que vão surgindo, torcemos para que tudo dê certo. Deus nos ouvirá e confiamos em Papai forte e tranquilo, na construção do futuro. Para todos de casa aquele plá de muito carinho, com um abração de rapaz agradecido a todos aqui unidos nas mesmas vibrações de amizade. Hora de até logo é sempre amarga para quem ama, entretanto, mamãe, não conhecemos a Deus. Seu filho é seu mesmo. Receba aquele beijo estalado de alegria por ter recebido de Deus a melhor das mães da terra. Aqui, a lição da humildade que preciso aprender manda que eu diga que os filhos são também corujas e não posso deixar sem registro os meus pensamentos. Mas você, mãezinha, é mesmo a estrela de nosso grupo. Guarde, pois, o coração do seu filho adoidado de felicidade por pertencer-lhe. E ao dizer falei quero deixar bem claro que não escrevo tchau, porque em matéria de notícias e carinhos logo tem mais. Aquele abraço do seu Augusto. 22 de setembro de 1975. Como não dar aquelas de Vila Diogo? A chegada do astronauta Mirim muito representa para o Augusto particularmente, porque como podemos notar nas mensagens de jovens no além, nosso autor muito se preocupava com as gravidezes frustradas de sua irmã Maria Otília, tendo mesmo afirmado numa das mensagens que era o mesmo espírito que tentava renascer, através de 2 gestações que não se concretizaram. Agora, Augusto desabafa, o que custou a vinda desse babi não está contado. Na sequência, volta a conversar com Renato, então, já longe dos conflitos religiosos em que se viu envolvido, falando, assim, de modo mais tranquilo, isso é que é fino, aí no mundo, largar as dicas embananadas e enfrentar a pedreira do serviço com Jesus. Como veremos também nas mensagens do Jair, parece-nos neste livro, como no anterior, que ambos, Augusto e Jair, assumiram a responsabilidade da comunicação mais direta com os jovens, através da linguagem simples da gíria, utilizando-se, inclusive, de gírias dicionarizadas, como é o caso de dar aquelas de Vila Diogo e de fumo da Angola, encontradiças no novo dicionário Aurélio. Walter, Maria Otília, Renato, Acácia, José Roberto e Luci são já conhecidos. Júlia e Miranda identificaremos a seguir. 1. Nossa estimada Júlia, Júlia Miranda Rota, esposa do Renato, apelido familiar do Luiz Rota Filho, como já vimos. 2. Nosso caro Miranda, Josué Augusto de Miranda, pai de Júlia. Revelação importante, pois Chico Xavier nada sabia a respeito da família da esposa do Renato e muito menos que seu pai era desencanado. Josué Augusto de Miranda faleceu em 10 de junho de 1971, com 58 anos. Ainda na sequência cronológica podemos citar, para maior clareza, as seguintes observações do Augusto. 3. Prossigo com o papai olhando as listas. Quando vivo, Augusto efetuava os serviços de escrita do pai, assessorando-o nos mistérios de contabilidade e planejamento. Daí dizer que prossegue olhando as listas. 4. E digam aos nossos rapazes e às nossas meninas. Augusto se refere às atividades adicionais em suas tarefas, após os jovens do Lar do Amor Cristão organizarem a Mocidade Espírita Augusto César Neto. 5. Nesta noite em nosso grupo, antes da reunião mediúnica o grupo realizou visita a lares necessitados da região, para o indispensável socorro material e espiritual. 6. Nessas novas formações ou negócios que vão surgindo Augusto fala dos novos empreendimentos comerciais do pai, após a desvinculação de que tratamos em mensagem anterior. Em suas primeiras palavras, Augusto diz, na mensagem, que o rapaz foi entregue à família, nos Altos do Morumbi, em alusão ao Hospital Albert Einstein, localizado no bairro do Morumbi, próximo ao Palácio dos Bandeirantes. Balão apagado. E agora vou contar para vocês como passei além terra e além mar para o além mesmo.
O marca-vida dera prego de bate-pronto. Procurei dar um come de corpo na violenta e caí pelas tabelas no aguaçal. Estava metido na boca do leão, rebentando o peito para sentar pé, quando percebi que o lampejo dava uma de vagolino e a lata deu com os burros na água. Por dentro sentia vela derretendo no moringório griloso, até que virei balão apagado na laraca. Escutei palas e vozeirões da super equipe, mas não consegui bater uma caixa. No começo da mágica, faturei pensadas e acreditei que algum cupincha tivesse feito crocodilagem, me colocando no baratino, porque entrei num sonho de fantástico, vendo capivaras e homens de branco à minha frente. No imaginário embirutado a visão continuou e notei que alguns tiras me carregavam para dentro de um belo rodante para dar uma esticada, sem que eu soubesse para quê. Aí mergulhei na estirada do sono grosso. Gastei um cacetão de tempo para dar o eco. Foi aí com muita demora que o clarão apareceu e estava uma vara dando esbregue, quando enxerguei meu avô botando banca de anfitrionagem. Muito dobilolado, quis bronquear, dando altercação, mas o ponta firme aproxegou-se. Deu dicas com açúcar, paparicando o neto. Falou e disse que eu havia vestido pijama de parado e me aconselhou um banho de loja nova. Vendo que estava numa bananosa de amargar, caí quente no bué chamando por minha mãe. O amigão me confortou, emplacando minha presença num carango voador e me levou para dar umas bandas num lugar brilhoso que me fazia pensar em festa. Era uma sala clara e bonita, parecendo um clube muito legal. Minha mãe estava ali numa barra de luz. Outra mãe, com um carinho de flor no coração e no nome, abraçava minha mãe e acolheu este filhote aqui. Estava num grupo que começava numa acácia de Jesus, cercada de outras acácias. Decorei a bandeira, lar do amor cristão. Desde essa hora sou do grupo. E hoje que estou por dentro das jogadas, aqui estou dando boquinhas para minha mãe e um pique-pique para todas as acácias e para todos os companheiros da nossa turma, gritando com toda a força: oi, gente! Vamos pra frente com Jesus, porque Jesus não para e o nosso super time é uma parada. Augusto, 03 de novembro de 1975. O banho de loja nova. Em linguagem diferente, Augusto nos conta como passou para o além mesmo, falando dos últimos momentos de sua permanência na Terra, como encanado, até a compreensão da realidade irreversível, estava morto. O avô a que se refere Augusto é o avô paterno Augusto César, falecido em São Paulo há 10 anos e que serviu de anfitrião para o neto em sua passagem para um outro mundo. Compreendendo que desencarnara, Augusto viu-se numa bananosa de amargar, mas seu avô levou-o a uma reunião no Lar do Amor Cristão, entidade espírita da capital, onde encontrou a mãe. Diz Augusto que estava num grupo que começava numa acácia de Jesus, cercada de outras acácias. Em poética e carinhosa homenagem à dirigente do grupo, de Acácia Maciel Caçanha. Cabe lembrar que Deolanda nos contou que 1 ano e meio após a morte do filho, este transmitiu a ela, através de Acácia, expressiva mensagem psicofônica de que Deolanda respeitosamente duvidou. Seguindo para Uberaba, poucos dias depois, em visita ao Chico, este, logo após os cumprimentos de praxe, antecipando-se a eventuais comentários, lhe disse: Deolanda, a senhora recebeu uma mensagem do Augusto, através de nossa Cássia. O filho, sentindo as dúvidas da mãezinha, disse tudo ao Chico. O melhor programa. Querida mamãe, abençoe o seu filho e receba aquele beijo. Queria contar o que passei nos primeiros dias de meu novo lado de morar e escrevi em homenagem ao nosso grupo de corações amigos. Tudo segue bem. Agradecemos as visitas que fizeram. Fomos nós os visitados, nós todos que estamos reunidos aqui com o círculo querido. Peço ao nosso Renato prosseguir, na estrada renovadora em que se acha. Ele e nossa querida Júlia estão com muito amparo do avô Antônio. Rota certa, isso aqui é. Renato, o estudo liberta e o bem ao próximo nos pacifica. Trabalhar sempre com a bênção de Jesus. Este é o melhor programa. Nossa querida Pia, a outra mamãe que temos aqui, vai muito bem e espera escrever muito breve. Os pais do nosso irmão Oscarzinho estejam tranquilos, o irmão está sempre melhor. Os Paulos vão bem,
com o mais moço deles trabalhando muito pelo outro que veio, há pouco tempo. E que Deus nos abençoe a todos. O nosso querido livro tem sido motivo para muita alegria nossa. Agradecemos a Jesus por tantas bênçãos. E novamente, querida mãezinha, receba, com meu pai e todos os nossos, todo o coração naquele abraço do seu, sempre seu, Augusto. 03 de novembro 1975. Complemento. Mensagem curta, complemento da anterior, traz, contudo, muitas citações. Em homenagem ao nosso grupo de corações amigos, estava presente na reunião em que Augusto escreveu pelo Chico as mensagens Balão Apagado e o Melhor Programa. Todo o pessoal do Lar do Amor Cristão que Augusto homenageia com suas palavras de agradecimento. 2. Avô Antônio Rota, pai de Deolanda, desencarnado aos 83 anos, na capital paulista, em 15 de setembro de 1969. 3. Nossa querida Pia, mãe de Déia Cássia, abnegada batalhadora da doutrina espírita que se dedicou durante 50 anos, Pia Pacini Maciel faleceu em São Paulo, aos 70 anos, no dia 23 de julho de 1975. 4. Oscarzinho, Oscar Secuto Jr., filho de Oscar Secuto e Eunice Secuto, faleceu com 24 anos de idade em São Paulo, no dia 7 de junho de 1975. 5. Os Paulos, pai e filho, Paulo Antônio Pacini, morreu com 21 anos em 15 de novembro de 1971, em desastre com automóvel no Morumbi. O pai, Paulo Pacini, faleceu 4 anos depois, no ano passado, aos 52 anos, vitimado por um infarto do miocárdio. 6. O nosso querido livro tem referência a Jovens no Além, recém-lançado na época. Carta ao amigo anônimo. Mamãe querida, estamos juntos. Corações em prece. Agradecendo a Deus e aqueles benfeitores que o representam junto de nós, auxiliando-nos a dar os passos certos. Não estou vidrado nas recordações do 27, mas fevereiro acabando, março nunca foi para nós assim tão feliz. Ocasião de trabalho mais, com papo menos. Creia, mamãe. Seu filho está nas melhoradas de posição. Embarquei na mesma canoa, em sua companhia. Larguei, desde muito, a maré mansa, estou arrebimbando malho pra valer. Tenho até receio de repousadas, a não ser estas últimas de Lindóia, onde conseguimos refazer o forças. Obrigado, pais queridos, é o que posso dizer. Entendo que me esperam no lápis. Até o nosso amoroso guardião está na jogada. Ouvir papai falando que contava com mensagens do Augusto quase que me pôs pra desmaio. Desmaio de alegria, porque amor e saudade são os dois lados da mureta. A Penosa afinal não conseguiu papar-nos, de vez que estamos de olho na vida. A Penosa é aquela dama da sombra cujo nome não preciso dizer. Existem palavras que apenas criam complicações e grudes. E essa palavra que ficou em Penosa, é das tais. Deixa a criatura de Deus uma vara e a gente se esbalda uma barbaridade para repor o coração no lugar. Este meu plá é uma lembrança para todos, para o Estado Maior da família e para os oficiais mirins que estão crescendo embora ainda sejam pingos de gente. Falamos muito hoje em poluição e etc. para salvar as crianças especialmente, mas, com a graça de Deus, todos estão esnobando saúde e a tranquilidade possível. Se pudermos falar em tranquilidade com tanto apito e tantas confas em qualquer parte do mundo. Mamãe, é isso aí. Trabalhar para o bem é faturar felicidade. Gosto de vê-la animada pra frente no time. Passar a bola, isto é, interessar a todos ou o maior número de amigos nas partidas é o segredo do sucesso. Continuemos. A grana gasta em servir ao investimento que dá pé. Sei que o papai fica feliz em saber-nos juntos no empreendimento e quanto maior a nossa mesada, mais pão à mesa do socorro fraterno. E isso é joia. O livro tem aumentado a nossa alegria de trabalhar. Muitos companheiros perdem fios. E pelos fios do pensamento a turma segue adiante com maiores possibilidades no caprichado das boas obras. Não acreditava que nossas conversas de rapazes dessem literatura. Pelo menos comigo,
O cordel está valendo. As palavras são macetes para a compreensão e sabemos hoje que muitos amigos nas turmas aguardavam algum blá 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 de nosso lado. E a nossa saberença está funcionando. É preciso redescobrir Jesus para nossos tempos. Antigamente, isso era função única dos religiosos. Hoje, porém, os mais pra cá de santos são chamados para aderir. Falar de vida que não morre, tocar na fé em Deus, mostrar que não adianta enrustir a realidade e revelar que continuamos nós mesmos, para lá da penosa, são deveres que nos cabem a todos. Isso é assim, ainda quando os candidatos ao trabalho, de meu nível, não estejam habilitados a segurar uma vela. Apesar de tudo, é necessário fazer luz e prosseguir em caminho. Mamãe, distribua os meus abraços a todos, do amigão Raul até o Walter Júnior, com os que ainda não nasceram e que virão ao nosso teto. Antes, porém, de terminar, seu filho Augusto tem uma solicitação a fazer. Trata-se de enviar uma carta nesta carta. O destinatário pediu moita. É, no entanto, um bom amigo. Corda quente e boa pinta. Leu nossas notícias do além e quer de nós alguma informação a mais sobre pifa e boleta. E no futebol do por aqui não estou na banheira. Lufas de encebar as canelas. Devo dar o serviço. Por isso mesmo, posso afirmar a ele e a toda a corriola sem pichação e sem bronca para que não se engrupem. Fumete e leite de onça não dão um pedal. Enquanto os caras estão por aí, resultam em escafeder pela tubulação, cair na horizontal fora do momento caprichado de abotoar o paletó, ouvir os esculachos de deleruscas e samangos, curtir grampeação e outros cambaus. E depois disso, os embalados vão chegando onde estamos, sempre gagás da erva mágica ou caras cheias de mandureba. Então, começam os rolos da marginalia de que os indicados levam enormidades de caras para sair. E sair grampeados para novas tentativas de dar os acertos. Com o que digo não quero grilar a cuca de ninguém, mas precisava entregar o papo e falei. Estas notícias seguirão por serviços indiretos e alcançarão o destino. Pode ficar tranquila. Um rapaz considerado morto quando abre o bico não quer bobeira, desde que já esteja lecionado pelos mestres daqui que tiram para nós de letra os ensinamentos da vida. Vamos pra frente que a frente é a chamada. Retrovisor só para consertar a marcha. Lembrar só o que presta. A tia Mafalda está bem e o Renato virou um cidadão de Cristo, dos melhores. Teria até inveja do primo, se estivesse aí antes do tempo de agora. Mas estou feliz. Não parei. Ouvi a campainha da verdade e procurei me alistar. O bando da luz, pois nós temos aqui o nosso bando da luz, está presente. Cada companheiro no instrumento próprio e todos agradecem aos pais e mães, amigos e irmãos presentes pelas escuras que recebemos. Hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje. E vamos andando. As andanças não fazem o coração esquecer. Por isso, querida mamãe, peço um fio em sua dedicação e estalo em sua face querida aquele beijo. Todo o amor e todo o reconhecimento do seu filho, sempre seu, muito seu, Augusto. 1º de março de 1976. Sobre o pifa e a boleta. Inicialmente Augusto passa em revista os assuntos estritamente familiares, atualizando o papo com os pais. Curioso é notar a facilidade com que fala de fatos e ocorrências, ligados à dinâmica doméstica, com a naturalidade de quem acompanha tudo, de tudo sabe. Depois de morto, Augusto mais se integrou à família, vivendo intensamente no ambiente afetivo dos pais, irmãos, cunhados e sobrinhos. Está aí a contestação evidente às ideias abstrusas sobre a morte. Augusto, como fazem os outros jovens, diz-nos através de exemplos práticos que ninguém morre e que as lágrimas dos pais saudosos são enxugadas pelos próprios filhos mortos. Assim, na parte primeira da mensagem, acompanhamos a lembrança do 27 de fevereiro, data do falecimento de Augusto. Anotamos a referência à estação de águas de Deolanda em Lindóia, de que também participou. Tenho até receio de repousadas, a não ser estas últimas do Lindóia, onde conseguimos refazer o Forças. Mais adiante, fala da surpresa com que ouviu o desejo do pai em receber nova mensagem sua,
pela pena do Chico Xavier. Surpresa compreensível, pois que apesar de muito amoroso o senhor Raul César, com seu temperamento reservado, não tinha por hábito exteriorizar através de palavras seus sentimentos e anseios com relação ao filho, como o fez nesta oportunidade, deixando perplexos os familiares e, por que não dizer, o próprio Augusto. Este é um pequeno episódio familiar que também nos surpreende, pois Chico Xavier estava à margem disso tudo. Após o entendimento em torno da família, matando a saudade, Augusto traz-nos a consideração e análise de um dos mais importantes tópicos de referência à conduta dos jovens. E o faz, atendendo o pedido de um amigo que preferiu não identificar-se, como o leitor pode observar na mensagem. É quando fala de pifa e boleta. Diz claramente, antes, porém, de terminar, seu filho Augusto tem uma solicitação a fazer. Trata-se de enviar uma carta. Nesta carta, o destinatário pediu moita. E daí por diante nos dá um show de gíria e de colocação de um dos mais agudos problemas que atingem a nossa juventude nos dias atuais, o tóxico e o álcool, vícios que andam juntos, na mortificação de valores respeitáveis, com o sepultamento de grandes perspectivas, de alentadas esperanças, fazendo com que os jovens, ainda inadaptados aos bancos escolares, na fase dourada de suas vidas, se entreguem à ilusão triste do vício, seguindo por caminhos e atalhos que os distanciam tanto dos compromissos, das afeições mais caras e de si mesmos. Bola branca para Augusto, que foi buscar junto a esses jovens a própria linguagem, em que não faltaram os deleruscas e samangos, o leite de onça, o fumete e a mandureba. Estalando na face querida da mãe o beijo da saudade, deixando-nos o valoroso companheiro, a saudade de novas palavras, voltadas para o esclarecimento dos jovens da terra, com quem sabe conversar, atualizando o diálogo, a ponto de transformar mesmo o antigo bando da lua, de nossas passadas recordações musicais, num atual bando de luz, em que se aglutinaram os jovens do além, cada qual em seu instrumento próprio, para o recado aos companheiros vivos da terra. Raul, Walter Júnior, tia Mafalda e Renato já são nossos conhecidos. Carlos Alberto da Silva Lourenço, Santos, 25 de junho de 1956, São Bernardo do Campo, 17 de setembro de 1974. Filho único de Severino Domingos Lourenço e Dirce Pessoa da Silva Lourenço. A volta do jovem santista. A despeito de estar sempre com a espada de Damocles sobre sua cabeça, com os pais que o procuram, evitando oferecer nomes, detalhes ou quaisquer informações a respeito do filho morto, para que a eventual revelação mediúnica com que sejam contemplados, se torne inquestionável, Chico Xavier invariavelmente oferece-nos provas irrefutáveis de sua condição de intérprete do plano espiritual, com informações do além, realmente desconcertantes. Com meio século de atividades mediúnicas ininterruptas, de continuada a vivência dos princípios de Jesus, é Francisco Cândido Xavier, sem qualquer possibilidade de engano de nossa parte, o maior médium de que se tem conhecimento em toda a história do Espiritismo, interligando a exuberância de sua mediunidade polimorfa à condição de abnegado apóstolo do bem. Cremos mesmo que a compreensão de sua grandeza, que é no campo da fenomenologia mediúnica, que no terreno fértil de sua colaboração à causa do Cristo, está reservada para o futuro, quando as condições de investigação psíquica, associadas ao nosso aprimoramento moral, nos oferecerem mais palpáveis elementos de análise. O que podemos entender facilmente, no momento, é que Chico Xavier representa a imagem do homem dos séculos futuros, em que o coração e cérebro, igualmente aperfeiçoados, edificarão a terra com que todos sonhamos. Daí ser para Chico, fato rotineiro, absolutamente normal, a passagem que envolve o jovem santista, citada em uma de suas 3 mensagens constantes deste livro, denominada Aniversário de Renascimento. Em determinada altura da mensagem, Carlos Alberto diz textualmente: outra pergunta que você e o paizinho Severino me endereçavam no silêncio de nossa festa de almas, é se me achava contente com a mudança de local de nossas lembranças. Desenvolvendo o assunto mais adiante, Carlos Alberto diz:
O recanto de paz em que a saudade se converte em oração permanente é venerável, em verdade, mas não deixa de ser o carro final em que se viajou para a estação de regresso da excursão empreendida. Como o leitor pode observar a evidente referência à mudança de local de seus despojos no cemitério, onde fora sepultado há um ano. O próprio casal se viu surpreso diante da revelação, pois que tudo foi feito com muito sigilo. Um mês antes de irem ao Uberaba, e um mês antes do aniversário do falecimento do jovem, ocorrido em São Bernardo do Campo a 17 de setembro de 1974, preocupado em colocar os restos mortais do filho em um túmulo que lhes pertencesse, a despeito de já estarem carinhosamente acomodados em uma das gavetas do jazigo do avô, conseguiu o Sr. Severino traslado do corpo para outro terreno, no mesmo cemitério do Saboó, onde fora sepultado. Além dos pais, das providências necessárias participaram os tios Olavo e Amelinha. Na mensagem de 21 de setembro, um mês após as mudanças, Carlos Alberto não deixou por menos. Falou do ocorrido, agradeceu aos pais e também aos tios por tudo. O próprio Chico ficou surpreso ante as revelações. Mas não é essa a única passagem digna de nota que encontramos nas mensagens de Carlos Alberto, incluídas neste livro. Há episódio outros de singular relevância, como recado ao pequeno Alexandre, em resposta a um pedido que o primo lhe formulara certa feita durante visita ao cemitério, e como as notícias da mãe do Dr. Marins, médico psiquiatra de Santos, fatos que desenvolveremos mais adiante, no estudo das mensagens. O resseguro de Deus, queridos pais, querida mãezinha Dirce, querida mãezinha Melinha, querido papai Severino e querido papai Olavo. Devo pedir a bênção de 4 pais amorosos e abnegados. É o que faço. E agradeço a Deus essa felicidade. O amor é a riqueza maior da vida. Compreendo isso agora, ou melhor, estou compreendendo e sinto-me feliz por isso. Gente muito moça não chega aqui com muita alteração. Vamos, pouco a pouco, lutando para penetrar o entendimento de que se precisa. Talvez por isso, nossos amigos e até mesmo nosso Augusto aqui presente me recomendam escrever. Não sei se estou mesmo assim, na condição de dar notícias construindo a paz. Entretanto, obedeço. Mãezinha disse, estou agradecido a tudo que fazem por me auxiliar, ajudando aos outros. A bondade que se estende, em nome dos que voltam para cá, é uma espécie de relacionamento progressivo. Cada criatura que recebe alguma coisa de bom por nós, é um ponto de luz quando nos recorda. Queridos pais, sei que vão gastando tempo e dinheiro, mas isso é semelhante a depósito bancário. Quem faz qualquer doação em auxílio dos outros está investindo. Mesmo que a organização de crédito venha a falir naquilo a que chamamos esquecimento ou ingratidão, temos o resseguro de Deus. A divina providência oferece a cobertura necessária. Nunca se sintam incompreendidos ou vítimas de alguém que haja se desinteressado de nossa vida ou de nosso afeto. Quando alguém se afasta do clima de amor a que foi chamado, entrando em posição contrária à expectativa daqueles que lhes desejam o bem, é considerado nas leis divinas por doente. Deus determina que os débitos de carinho desse alguém para com os outros sejam devidamente remunerados. Continuemos, desse modo, a trabalhar e servir. O tempo de transformar a dor em alegria, a aflição em esperança está em nossas mãos. É preciso aproveitar, estender adiante as tarefas com que fomos honrados. Parece que vim para cá, à feição de menino, mas tenho estudado incessantemente. Uma nova fé está sobre mim, graças a Deus, ensinando-me a matemática do bem. Os problemas são vinculados ao amor em auxílio ao próximo e os cálculos se realizam na base do serviço aos outros. Agradeço, querida mãezinha Dirce, tudo o que fazem por mim. Toda a bênção em forma de pão e agasalho, socorro e remédio, em favor dos outros, para mim é muito importante. Um dia disse Jesus aos companheiros, todo o bem que fizerdes a um destes pequeninos é a mim que fazeis. Para compreendermos isso, creio eu, é necessário que a gente esteja ausente do corpo, depois de estar nele por algum tempo. Isso ocorre porque estamos ligados àqueles que amamos e tudo o que façam eles por nós na pessoa dos outros é auxílio a nós próprios.
Não tenho expressões para traduzir os meus agradecimentos ao paizinho Olavo e à mãezinha Amélia. Ambos conversam comigo na foto, como se estivesse ali presente na imagem. E ouço tudo, porque um fio de amor nos liga uns aos outros, em todas as fases da vida quando o amor nos rege a existência. Regina, Miriam, Celso. Tantos afetos estão comigo. Peço a Deus me faça crescer no entendimento para servir. Rogo a mãezinha Dirce sempre mais esperança e serenidade. A querida mãezinha ainda me preocupa. Enquanto nos vemos todos juntos, noto-lhe a segurança, mas quando a solidão nos traz a lembrança, sei que as lágrimas lhe caem do coração sobre o filho que não a esquece. Mamãe querida, tudo passou. Agora, é uma vida nova, diferente. Seu Tato não morreu. Apenas cumpriu a ordem de regressar para onde o esperavam e creia que voltei rico de amor e de esperança, porque todos, um dia estaremos juntos. Tanto quanto possível, continue diminuindo os tranquilizantes. Às vezes, o sono demora ou o descanso parece fugir e o medicamento é a isca do sono. Compreendo tudo isso, mas precisamos de sua saúde, porque temos muito a fazer. Agora que me ensinaram a trabalhar de outro modo, entrelacemos nossos braços e corações para servir. É servindo que seremos servidos. É amparando os outros que os outros nos trarão o amparo preciso. Muitos amigos deixam lembranças aqui aos presentes. Nosso Augusto abraça de Yolanda e pede-lhe a mesma fé com que nossa querida irmã sempre se revela disposta a auxiliar-nos. Estimaríamos, ele e eu, cooperar na obtenção da palavra de muitos dos presentes, mas isso é impossível. Precisaríamos de muitas máquinas mediúnicas, cujas teclas estivessem na sintonia necessária com os amigos desejosos de se expressarem. Nosso irmão Ricardo Tadeu promete à mãezinha, à irmã e ao jovem Márcio o carinho de todos os dias. O amigo Gabrielzinho tentará deixar aos pais um recado mesmo rápido e nosso irmão Carlos Eduardo ainda está em condição de tratamento, sem poder exprimir-se. Nosso irmão Cremonese está presente e diz à companheira para confiar na bondade de Deus. Temos outros companheiros, ligados à nossa assembleia familiar que se unem aos nossos votos desejando-lhes paz e felicidade a todos. Nossa irmã Lenice, a cuja presença fomos levados, Augusto e eu, pelas solicitações do nosso meio, está em restauração. A morte é uma porta aberta a fim de que a gente escape da terra, mas geralmente, a pessoa deixa o campo de trabalho e de luta em que vivia assim como está em si mesma. Poucos se livram das impressões primeiras com rapidez e facilidade. Morrer em si será fácil, mas deixar de ser nós mesmos é muito difícil. Vou aprendendo essas coisas e transmitindo, porque os amigos da vida superior me recomendam que explique tudo isso como sinto e vejo, para que ninguém se iluda com renovações apressadas. Mãezinha Dirce, peço-lhe calma e fortaleza mais uma vez. Com mãezinha Amelinha, agradeçam a vovó Deolinda as preces com que me beneficia. Nossa querida vovó Pessoa e outros corações queridos estão me auxiliando. Se eu pudesse, meu paizinho Severino, cobriria todas as mágoas do mundo com um véu de paz e de esperança. Creio hoje que é muito triste vermos a tristeza dos outros, sem conseguir fazer com que os outros fiquem menos tristes. Paizinho Olavo, nosso doutor Bezerra foi medicá-lo esta noite. A indisposição já passou, estejamos tranquilos. Mãezinha Dirce e meu papai Severino, se estivesse em meu poder continuaria escrevendo. Mas é preciso dar aquele até logo que põe o coração no ar, até que a saudade venha e tome conta de todas as nossas forças. Isso, porém, não impede a minha alegria e a minha gratidão a Deus por lhes haver falado. Recebam todo o carinho e todo o amor do filho que os acompanha com muita fé em Deus, na certeza de que Deus nos fará felizes para sempre. Carlos Alberto, Tato. 16 de agosto de 1975. Outros investimentos. Iniciando a mensagem com uma colocação bastante feliz, Carlos Alberto nos ensina a compreender como investimento qualquer atitude que tomemos em benefício do próximo, pois que o resseguro de Deus nos garante o êxito da aplicação. Afeito a essa nomenclatura bancária, comercial, quando vivo,
Carlos Alberto se preocupava muito com o assessoramento das atividades do pai, que, com a função de escriturário do pronto-socorro municipal de Santos, cumula de vendedor. Exemplo do interesse do filho pelos negócios do pai, ocorreu pouco antes de sua morte. Como no mês de agosto de 1974, as vendas foram particularmente substanciais, Tato já previa para setembro possibilidades de bons investimentos, tendo mesmo, a respeito, trocado ideias com o pai, mal sabendo que foi essa reserva, o lucro extra de agosto, aplicada nas despesas do seu sepultamento. Vejamos as citações da mensagem. 1. Tato foi criado pelos pais e pelos tios que sempre viveram próximos. Daí encontrarmos sempre em suas mensagens a referência aos 4 pais, Dirce Severino, Olavo e Amélia. Os tios, e pais por afinidade, Olavo Jorge Bonfim e Amélia Pessoa da Silva Bonfim, já foram identificados em Jovens no Além. 2. Nosso Augusto, coautor do livro. 3. Uma Nova Fé, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, onde Carlos Alberto desencanou, na quadra de basquetebol. 4. Ambos conversam comigo na foto. Olavo e Amélia confirmam essa observação do sobrinho, pois que habitualmente procuram conversar com a foto de Carlos Alberto, como se ele ali estivesse. 5. Regina, Miriam e Celso, já nossos conhecidos, mencionados em Jovens no Além. Regina Célia da Silva Bonfim Mariana, Miriam Aparecida Pessoa da Silva, Celso Alberto Pessoa da Silva. 6. Nosso Augusto Abraçade Yolanda, a mãe do Augusto aparece com frequência nas mensagens dos jovens, posto que sempre que pode está presente a reuniões do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. 7. Nosso irmão Ricardo Tadeu promete a mãezinha, a irmã e ao jovem Márcio. Ricardo Tadeu Richetti faleceu em São Paulo, a 2 de junho de 1971, com 19 anos, vitimado de provável intoxicação pelo aquecedor a gás do chuveiro da residência. Sua mãezinha é a senhora Iracide Oliveira Richetti, a irmã é a senhora Salete Maria Richetti Parisi, mãe do jovem Márcio Marcelo Parisi. 8. Gabrielzinho, também nosso conhecido, mencionado outras vezes no livro. 9. Nosso irmão Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Arias nasceu e desencarnou em Santos. Sua morte a 17 de dezembro de 1974, com 12 anos apenas, deveu-se à explosão de um recipiente de álcool. Filho de Adolfo Firveda Arias e Letícia Astutis Arias. 10. Nosso irmão Cremonese, Eunildo Cremonese, falecido aos 53 anos. No dia 5 de dezembro de 1973, na Via Anguera, perto de Araras. 11. Nossa irmã Lenice Sampaio Brazão, estudante de terapia ocupacional, filha de Tabajara Teixeira Brazão e de Maria Benedita Sampaio Brazão, faleceu em acidente de motocicleta na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Ao desencarnar, Lenice contava 20 anos. 12. Indisposição que acometeu tio Olavo, no dia anterior à recepção da mensagem. Aniversário de renascimento. Querida mãezinha Dirce, meu querido paizinho Olavo, Deus nos proteja e nos abençoe. Mãezinha, seu coração se transformou numa chama em forma de prece ou uma oração em forma de sol, de tal modo, que por mais tentasse acalmá-la, não consegui. 1 ano. Tanto tempo mental em tão poucos meses. E tantas saudades juntas davam para arrebentar o peito. Compreendo, mamãe, tudo isso, mas peço-lhe serenidade e paz. Afinal, estamos reunidos. Não pense que seu filho estava ausente neste natalício da alma. Estive, sim, em casa, durante o tempo em que isso me foi possível, e recebi suas preces, seu carinho, suas lembranças e suas flores. E regozijei-me ao ver que berço do seu tato não estava solitário. Aquele amor de criança me apareceu uma luz nova em nosso ambiente. Um anjo que peço a Deus se transforme num homem de bem, com o afago de 2 mães, mãezinha Dirce e mãezinha Amélia. Recordei os dias que nos ficaram na memória e naquele rostinho suave tive a ideia de rever o meu próprio retrato. Não sei externar-lhes a minha gratidão e o meu carinho de todos os instantes.
Notei, mamãe, que você formulava tantas perguntas em nosso encontro espiritual de meu primeiro aniversário de renascimento. Sim, estou muito contente com a chegada de nosso André Luiz e creio que muito pedi aos nossos benfeitores espirituais para que seus braços maternos não ficassem vazios. Agora, roguemos a Jesus para que nos ajude a vê-lo em desenvolvimento abençoado.